Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ontem, sexta-feira, dia 20, foi votado no Senado Federal, certo? Projeto de Lei 4614 de 2024, que traz vários projetos dentro de um só, certo? A redução do salário mínimo sobre o teto de 2,5%, não pode ultrapassar esse valor, certo? O projeto que também traz medidas importantes, mudanças importantes para a concessão do BPC, para o requerimento que passou com todas as mudanças que houve na Câmara dos Deputados, certo? E uma mudança que passou ontem no Senado e que foi questionado por vários senadores, depende agora da ação do presidente Lula, que é a revogação de uma parte específica que traz as regras, a classificação da deficiência como leve, moderada ou grave. Há um ponto importante que agora está sobre a responsabilidade da revogação pelo presidente Lula, que é a parte da classificação da incapacidade conhecida como leve, moderada ou grave. A parte leve foi retirada do texto e isso causou manifestações críticas de vários deputados e vários senadores, certo? Que votou contra as mudanças e principalmente mudanças que estavam no texto original do projeto de lei 4614, certo? Então agora o que vai acontecer? Temos que esperar a sanção presidencial ser publicada no Diário Oficial da União e observar se essa parte específica foi retirada do texto que foi aprovada ontem no Senado e segue aí, e seguiu no caso, para a sanção presidencial, certo? Então, olha só, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo por mês para as pessoas idosas, que não mudou nada, para a pessoa idosa estar como está, certo? Nada mudou, tá bom? E para as pessoas com deficiência, que no projeto original era um desastre, agora, graças a Deus, graças às críticas, a movimentação, foram retiradas do texto original muitas coisas que iriam prejudicar diretamente as pessoas mais vulneráveis do nosso país, certo? Mas olha só, o projeto determina que o recebimento do benefício fica condicionado a um beneficiário ter um documento com cadastro biométrico e exige a atualização cadastral a cada 2 anos, no máximo. Em 2023, o BPC tinha 5,7 milhões de beneficiários, dos quais 3,12 milhões eram idosos e 2,58 milhões eram pessoas com deficiência. O projeto também estabelece que para o passo com deficiência, a concessão fique sujeita à avaliação que ateste o grau da deficiência moderada ou grave, que antes era grau da deficiência leve, moderada ou grave. O primeiro texto foi retirado, foi mantido no texto do relator, feito as modificações, e também mantido no texto do relator no Senado Federal. Por que foi mantido? Porque, segundo o relator Rogério Carvalho, se fizesse qualquer mudança no Senado ontem, voltaria para a Câmara dos Deputados e aí seria aquela história. Poderia permanecer ou poderia até fazer coisas piores, ter mais uma emenda, que poderia ficar pior do que já estava, E isso foi feito um acordo na hora da votação para que o presidente Lula acate
né, a revogação dessa parte específica do grau da deficiência leve, moderada ou grave, certo? O presidente tem a responsabilidade de alterar esse ponto, tirando essa classificação de grau, tá bom? Vamos observar se ele irá fazer isso, tá bom? Então, olha só. No entanto, a reação a esse dispositivo foi negativa no plenário e o líder do governo, Jacques Wagner, também do PT, se comprometeu a garantir que ele seja vetado, essa parte específica que vocês estão vendo aqui na tela, certo? Esse texto foi construído exatamente para revelar um acordo. Eu não mando na minha vontade, eu preciso consultar e já consultei. O governo afirmou que me comprometo aqui com o veto do segundo parágrafo para que trata dessa necessidade de atestar a deficiência do grau moderado ou grave nos termos do regulamento, reforçou Jacques Wagner, certo? O pedido pela retirada desse trecho foi feito inicialmente pela senadora Damares Alves, do Republicanos. Fica aqui o nosso apelo para que a gente não estabeleça aqui apenas os graus moderados e grave. Deixo apenas o termo deficiência. E lá, na ponta, a avaliação biopsicossocial decidirá se a criança ou um adulto com uma deficiência leve tem ou não direito a um benefício, solicitou a Damares sobre a retirada dessa parte, o que eu também concordo, certo? Uma das senadoras que faz a fala semelhante foi a Mara Gabrilli, do PSD do estado de São Paulo. A parlamentar, que é cadeirante, apresentou aos senadores um funcionário do que é do seu gabinete, Edgar Episcopo Teixeira, que tem a síndrome de Down. Mara explicou que Edgar, conhecido como Didi, trabalha com ela há mais de 16 anos. A senadora afirmou que o Brasil é um país que, abro aspas, não dá chances, fecho aspas, para as pessoas com deficiência intelectual e que deixa de fora o BPC, pessoas com deficiências leves, é uma crueldade, afirmou Mara Gabrilli, certo? O que eu também concordo plenamente. Didi deixou o BPC e se tornou contribuinte porque teve oportunidade, algo que não acontece no Brasil. O que a gente está fazendo para essas pessoas é o inimaginável. O que é o governo e o que o governo propor a retirada de direitos dos mais pobres e mais vulneráveis. Quando escalonamos as deficiências severas, moderadas e leves, nunca isso foi feito para tirar direitos. Isso foi feito para a gente conseguir ter uma visão mais ampla e melhorar os direitos dessas pessoas, desabafou Mara Gabrilli, certo? Então, olha só o que está acontecendo, né? Diante de tudo isso, de todas essas mudanças, existe um ponto que está nas mãos do presidente e dependerá dele retirar, fazer a revogação deste artigo, certo? O cálculo da renda familiar exigida para a concessão do BPC vai considerar a soma dos rendimentos brutos obtidos mensalmente pelos membros da família que vivam sobre o mesmo teto, sendo proibidas deduções não previstas em lei. Os requisitos para um benefício é que da renda familiar mensal per capita seja igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, hoje equivalente a R$
ou a 353 por pessoa, certo? Diante do aumento do salário mínimo de 2025, que poderá ser, dependendo do valor do salário mínimo, 375,50. Isso dependendo do valor que está previsto para R$ 1.502, certo? Se ultrapassar esse valor, poderá ficar um pouquinho maior também, tá bom? É apenas a previsão aqui. Para outros benefícios, o programa de transferência de renda, que utiliza um cadastro único para o Programa Social do Governo Federal, o Bolsa Família, por exemplo, a atualização cadastral obrigatória passa de 48 meses para 2 anos, 24 meses, seja na concessão, na manutenção do pagamento ou na revisão de benefícios, certo? Comprovado que a pessoa recebeu essa notificação e não realizou a sua atualização. O benefício será suspenso e a antecedência será de até 90 dias, prorrogável por uma vez por igual, exceto para o BPC pago em municípios com pequeno porte, como de 45 dias, que é até 50 mil habitantes, certo? Também para concessão, manutenção e renovação de benefícios de Seguridade Social será exigida a apresentação de documentos com cadastro biométrico realizado pelo poder público nos termos do regulamento do INSS, certo? Então, o que acontece? Muitas pessoas, né, que hoje têm no mínimo 4 anos que não atualizaram seus cadastros, a partir de 2025, esse prazo cai para 2 anos apenas. Passou 2 anos, não atualizou o cadastro, aí, né, vai ser bloqueado para que essa pessoa se dirija ao CRAS do seu município, certo? E faça essa atualização, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe e até o próximo vídeo referente à publicação no Diário Oficial da União sobre o projeto de lei 4614.